Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os impactos contábeis do Covid-19. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo das regras contábeis, de como contabilizar as mudanças que tivemos, principalmente na área trabalhista, e se isso dá impacto na apuração do imposto de renda no lucro real ou não. O que mudou nas regras contábeis durante a pandemia do Covid-19? Nossa, muitas coisas. Daria um vídeo de horas, mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar das regras contábeis apenas e o impacto principalmente nas mudanças de INSS, FGTS, férias e 13º salário. O INSS, Contribuição Previdenciária Patronal e o RAT. Essa é uma das primeiras mudanças, né? Foi prorrogado o pagamento, isso é o que pode ser feito. E foi prorrogado o pagamento de março e abril, competência março e abril, que venceriam originalmente março 20/4, abril 20/5, e agora vai vencer 20/8 para março e 20/10 para abril. Lembrando que no mês 8 e no mês 10, né, vão ter duas guias, hein, pessoal? Então, é uma prorrogação. Essa prorrogação, ela não muda em nada a regra contábil. Daqui a pouquinho nós vamos dar um exemplo disso aí. Só que a gente tem uma outra mudança do INSS, que é a redução dos alíquotas do Sistema S. Então, tem a redução da alíquota da MP 932 de 2020 e as alíquotas desse Sistema S, né, que é o SESCOP, o SES, o SENAC, o SENAR, elas foram reduzidas à metade. Então, a alíquota original, vocês podem verificar aqui na terceira coluna dessa tabela, e a nova alíquota. Bem, isso é uma redução, isso impacta a apuração. E impacta também o lançamento contábil. Vamos ver como isso tudo funciona a partir de agora. Bem, primeiros impactos foram muitos. O primeiro impacto, que na verdade o primeiro lançamento, né, que não dá impacto, vou pegar um exemplo, que é uma folha de março de 2020, que a base do INSS é de R$2.000, a empresa só tem um funcionário, a admissão dele foi em janeiro de 2020, e essa empresa, nesse exemplo, é lucro real. Para o lançamento contábil, com exceção dos valores, né, não tem problema, não tem diferença, na verdade, ser lucro real, presumido, simples ou arbitrário. Para o lançamento contábil, que modifica são os valores. Então, vamos lá. Primeiro, a despesa com o INSS. Então, que é o impacto que a gente está medindo, do primeiro slide. Bem, foi prorrogado. A apuração continuou normal em março. Então, vamos debitar a despesa, nesse exemplo aqui é um funcionário que está alocado na despesa, não no custo. Despesa com o INSS, R$576, a nossa apuração. E o INSS a recolher R$576. Essa conta do passivo ela vai ficar aberta até a data do efetivo pagamento, que teve a prorrogação, que originalmente, né, venceria em abril e agora vai vencer em agosto. A outra modificação foi o impacto da redução do alíquota do Sistema S na contabilidade. Aí já começa a ter modificação. Isso foi só vigente para a competência de abril, maio e junho, 90 dias. Então, em março não tem essa diferença. Para a competência abril, a despesa com o INSS e o INSS a recolher vão ser lançados da mesma forma, só que com um valor menor. Então, esse é o impacto. O INSS apurado após as mudanças deu R$518, sendo que o INSS do mês anterior, no nosso exemplo do slide anterior, tinha dado R$576. Mas o lançamento continua o mesmo. E também o INSS a recolher ele ficará em aberto, porque teve diferimento no pagamento, que é a prorrogação. Bem, só que esses dois itens, eles impactam, principalmente esse último, né, que é a redução do Sistema S, ele impacta a apropriação mensal de férias e 13º salário. Então, uma sugestão de lançamento, porque isso não tem na lei, né, não tem previsão na legislação contábil. E na legislação do imposto de renda e da contribuição social, e no caso do lucro real, não existe a provisão dessa mudança de alíquota de 90 dias, porque isso é um caso da pandemia. E aí eu desenhei da seguinte forma. Nesse exemplo, nós já teríamos feito até abril a apropriação mensal de janeiro, fevereiro e março. Essa apropriação mensal, pessoal, é aquela antiga provisão de férias da terceira,
porque ela mudou de nome, né? Então, nas contas de resultado, na conta referencial, que é essa conta aqui, essa conta referencial você pode pegar lá no plano referencial que você usa para fazer o SPED ECS. Então, só as empresas que têm SPED ECS é que vão ter que relacionar essa conta. Então, aqui é a conta de provisão de férias, no exemplo, e aqui é a antiga provisão de férias no passivo, que agora se chama férias a pagar, tanto para a parte contábil quanto para a parte tributária. E aí foi feita essa apropriação mensal em janeiro, em fevereiro e março, no valor original. Só que abril, maio e junho, o valor do Sistema S diminui. Portanto, o valor da provisão, no que se refere ao INSS, também diminui. Da onde saiu esse valor de R$ 303,98? R$ 2.000, mais um terço de R$ 2.000, mais FGTS, mais a parte patronal de INSS, dividido por 12. Então, originalmente estava dando R$ 303,98, mas com a redução do Sistema S passou a R$ 298,43. Porém, na previsão da MP, a princípio, em julho, voltaria a alíquota normal. E aí, eu teria uma diferença de apropriação mensal para lançar, porque vai voltar a ser R$ 303,98. Então, teria diferença de abril, maio e junho. Então, muita gente pode perguntar, por que eu não já lanço R$ 303,98 abril, maio e junho? Porque o que está vigente nesse momento é a alíquota com a redução. E é isso que torna a competência, né? Então, o fato gerador dessa competência é com a redução. Caso ela não seja prorrogada, essa MP, ou que ela realmente perca a vigência, aí sim a alíquota volta ao normal, e por isso a gente faz o ajuste em julho. Beleza. E aí vou continuar fazendo os lançamentos normalmente até completar 12/12A. Completou 12/12, ou seja, um período aquisitivo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transferir de férias a pagar para salários a pagar. E vai ficar lá até o gozo efetivo das férias, que é quando processar as férias, e aí eu separo o que é INSS, FGTS, e o que é férias a pagar ao funcionário. Bem, essa é a regra de contabilização. Também é assim que está no plano referencial da Receita. Agora, outra questão é se as férias forem antecipadas. Então, lá na MP 920, ela prevê a antecipação das férias, ou seja, o funcionário ainda não tem direito a tirar férias, mas ele entra em gozo de férias, o empregador antecipa por conta desse período que estamos vivendo. Ele pode antecipar todas as férias, pode pagar um terço até dezembro. Então, a gente teria uma antecipação de férias, mas o pagamento de um terço de férias não seria agora. Então, como é que impacta tudo isso na contabilização? Impactam os lançamentos, férias antecipadas. Se o funcionário agora, nesse exemplo, um outro exemplo, o empregador verificou que ele não tem período aquisitivo completo ainda, mas a empresa não vai funcionar, ele vai antecipar as férias. Como é que a gente faz o lançamento contábil disso, já que essas férias ainda não estão no resultado, porque a gente não apropriou ainda. Em abril só apropriou 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Como que faríamos? Lançaríamos as férias, FGTS, INSS parte patronal, né, em despesas antecipadas. Então, no meu cálculo aqui, deu 3.581,32, lá no ativo. E a contrapartida, eu acabei sugerindo aqui para vocês criar uma conta chamada férias antecipadas. E o referenciamento dela vai ser salário. E vai ser 2.346,67 líquido. E na INSS recolher a parte empresa e o que foi descontado do segurado, 1.021. E o FGTS recolher 213,33. Bem, feito esses lançamentos, a empresa, a contrapartida de despesas antecipadas. Só que a empresa já apropriou 3 meses de férias na antiga provisão de férias, que é o férias a pagar lá no passivo circulante. Então, na verdade, a despesa antecipada não é de 3.581,32, porque 911,94 já está no resultado do exercício. E aí, a gente já abate essa informação. O que vai acontecer agora mês a mês? O decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda, e as normas contábeis, elas não foram alteradas por conta dessa MP. Então, a recomendação é a seguinte: continue fazendo a apropriação mensal de férias,
debitando o resultado e creditando férias a pagar no passivo e amortiza a despesa antecipada com esse passivo, tá? E fazendo aí mês a mês a apropriação e a amortização. Lembrando que pode ser que o funcionário, ele, nesse decorrer do período, ele tenha alguma modificação salarial. E como você já antecipou as férias, essa modificação não entraria nessa provisão. Então, vai ser bem complicado gerenciar isso nos nossos sistemas, que o funcionário não tinha direito às férias, ele antecipou as férias no salário que ele tem atualmente, eu vou continuar apropriando mensalmente nesse salário as férias, porque eu tenho que seguir o regime de competência, porém, pode ser que o salário dele altere no meio do caminho. Então, prestar atenção nos relatórios dessas provisões de férias que vão vir das folhas. O mecanismo para o 13º é muito parecido. Então, a mesma situação, faz o 13º a pagar, se antecipar o 13º, vai ter 13º antecipado. Porém, o 13º não está sendo muito comum essa antecipação. O que está sendo mais comum são as férias realmente. Se vocês tiverem dúvida, enviem essas dúvidas aqui embaixo, comente nesse vídeo, que eu vou responder a cada uma delas. Lembrando que essas informações que eu estou dando foi informação que eu desenhei. Isso não está previsto na legislação como contabilizar, mas eu tive o cuidado de seguir o que está escrito na legislação, continuar sendo inserido e só fazer o ajuste do que veio de novo aí, para não atrapalhar a dedução do imposto de renda, no caso das empresas de lucro real, e para não atrapalhar o regime de competência para todos os outros regimes na questão contábil, né? Bem, meu nome é Renata Santana Santos e eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo.